Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos implementar uma sirene utilizando o microcontrolador PIC, aproveitando aqueles conhecimentos já adquiridos nas aulas anteriores e também demonstrando o hardware para você implementar uma sirene programável de maneira bem fácil. Então tá imperdível, segura aí! Acesse a nossa loja online wrkits.com.br. Muitos componentes eletrônicos, kits didáticos baseados em microcontroladores PIC 8051 e muito mais. Inclusive o Paradoxus Pepto que vamos utilizar na videoaula de hoje. Você também pode solicitar por pendrive nossas videoaulas, assim você não precisa depender da internet para assisti-las. Então mande um e-mail para wrkits@wrkits.com.br e solicite já a sua cotação para receber nossas videoaulas em pendrive pelos correios. MicroC aberto, projeto criado, desenvolvido, compilado, funcionando já. Vou explicar para vocês como sempre e todos estes arquivos estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Eu vou utilizar novamente o Timer Zero, vejam quantas aplicações o nosso Timer Zero tem. E também vamos utilizar o PWM do microcontrolador PIC16F628A. O cálculo para o estouro do Timer Zero está aqui no cabeçalho do nosso código e eu projetei para um estouro de aproximadamente 1 milissegundo. Temos o mapeamento de hardware, LED 1 e LED 2 são os LEDs on-board da Paradoxus Pepto. Estão respectivamente em RA3 e RA2, então já fiz esse mapeamento, estão prontos, é só utilizar LED 1 e LED 2 no nosso código. E Drive 1 está no RA1. Esse Drive 1 é um transistor que vamos utilizar para controlar um alto-falante. A nossa sirene vai funcionar da seguinte forma. Teremos uma progressão PWM, iniciamos com um Duty Cycle e vamos aumentando até estourar este Duty Cycle. E ao mesmo tempo teremos um oscilador que gera a frequência sonora do nosso alto-falante. Então perceba que controlando a frequência de oscilação, você vai estar variando a frequência do som propriamente dita. Com isso você pode implementar e aumentar este código, melhorá-lo para ter uma sirene totalmente programável. Vejam que bacana. Vamos precisar de duas variáveis globais, que são a myDuty, que eu iniciei em 5, pois podemos ir até 255 no Duty Cycle. Vamos utilizar as funções da biblioteca do MicroC. Então eu iniciei com um Duty bem baixo. Ela é do tipo Unsigned Short. Então, chega em 255, dá o estouro, e aí ele volta a ser zero. Vamos incrementá-la até que ocorra o estouro e ela volta a ser zero. Então temos a famosa progressão de sirene. E aí uma counter, que é uma variável auxiliar para a contagem, que eu declarei como sendo do tipo char. Variável de 8 bits. Rotina de interrupção é bem simples, eu vou explicar ela depois para você entender melhor. Vamos primeiro ver aqui a função principal. Vejam que temos CMCON igual a 7, que não vamos utilizar os comparadores internos do PIC. OptionReg igual a 81 hexa, ou seja, pull-ups internos desabilitados. PreScaler 1 para 4, na realidade. Corrigir aqui o comentário. PreScaler 1 para 4 associado ao Timer Zero. WinTcom igual a A0 hexa. Habilitamos a interrupção global com isso e habilitamos a interrupção do Timer Zero. E como sempre, eu recomendo para você o seguinte. O datasheet do 628A está disponível para download nos arquivos da videoaula. Logo abaixo da exibição do vídeo, você clica em mostrar mais e vai ter o link para download. Você baixa, abre o datasheet, busca estes registradores utilizados no código e vê por que foram carregados estes valores específicos em cada um deles. Esse é um excelente exercício, como eu já disse em outras videoaulas, para você aprender a configuração dos registradores dos microcontroladores. Então, eu já fiz em tempo real com vocês diversas vezes, eu recomendo que você continue o estudo a partir do datasheet por você mesmo, no caso dessa videoaula aqui, beleza? E aí temos as nossas entradas e saídas. Eu preciso de uma saída no RB3, pois vou utilizar o CCP, módulo CCP que já vimos, e vou utilizar o PWM especificamente.
por isso F7 no Trace B, faço o mesmo exercício para este registrador. F0 no Trace A. Eu estou configurando o nibble menos significativo como saída, que são os dois LEDs e um driver e uma saída que ficou sobrando. Vamos até modificar isso, o RA0 não vamos utilizar, então vamos colocar ele como entrada. Colocando 1 no nibble menos significativo, está tudo certo. Então, Trace A 0 a 3 configurados como saída, exceto RA0. Ctrl S, F9 para compilar, ou melhor dizendo, Ctrl F9 para compilar ou o botão Build, tudo certo. Funções reservadas do microC para PWM, PWM1 Start para inicializar o PWM, PW1 Init 1500. Eu arbitrei a frequência de 1,5 kHz para o PWM. E aí o setDuty, PWM1 setDuty, eu coloquei a minha variável global myDuty, que eu vou variar o Duty Cycle no loop infinito. LED 1 inicia desligado, pois ele é Current Sourcing, e LED 2 inicia ligado, também é Current Sourcing. E o Drive 1, eu jogo 0 nessa saída, portanto o transistor 1 estará em corte. Eu já vou explicar direitinho no hardware do sistema. Loop infinito, PWM setDuty, apenas eu chamo a função PWM setDuty e atualizo o Duty com a minha variável global myDuty. O resto fica por conta da interrupção. Vejam que configuramos o timer 0 para estourar a aproximados 1 milissegundos e a partir disso aí que vamos controlar toda a nossa sirene. Ou seja, temos um código rodando em interrupção, o que é sempre desejável. Na interrupção testamos a flag do timer 0, que você já sabe bem como funciona. Se ela for igual a 1, ela está indicando que houve o overflow do timer 0. E olhando no cálculo, temos aqui 256 do timer 0, pois eu não estou inicializando o conteúdo do registrador TMR0, então ele começa em 0 por padrão, e 1 para 4 para scaler, e o ciclo de máquina 1 microsegundo, pois o cristal é de 4 MHz. Houve o estouro? Sim, limpamos a flag via software, como o próprio fabricante nos sugere, e eu incremento a variável auxiliar counter, incremento em uma unidade. E aqui eu já estou invertendo o drive 1. Com a inversão do drive 1, eu vou gerar uma frequência para a nossa sirene. A frequência de oscilação é a frequência sonora que vamos ouvir no alto-falante. Então, uma onda quadrada que vai cortar e saturar um transistor Darlington, que eu já vou demonstrar no esquemático, na frequência. Qual frequência? Se a cada estouro eu estou invertendo o estado de drive 1 e o estouro ocorre a aproximadamente 1 milissegundo, podemos arredondar, então eu tenho um período completo de 1 milissegundo vezes 2, que ele fica 1 milissegundo em nível alto, 1 milissegundo em nível baixo, 2 milissegundos. Qual a frequência relativa ao período de 2 milissegundos? A frequência inversamente proporcional ao período 1 dividido por isso eu tenho que fazer. Então aqui, este botão, a sua calculadora do Windows, a nossa frequência que vamos ouvir é 500 Hz. Lembrando que para você escutar, você deve projetar para uma frequência entre 20 Hz e 20 kHz, que é o que o ouvido humano consegue escutar. E agora tem a sacada do counter. Eu estou testando o counter. Quando for igual a 50 decimal, eu zero ele novamente, inverto os dois LEDs. Com isso eu tenho o efeito dos LEDs piscando com a minha sirene, de forma invertida. Por quê? Porque eu inicializei LED 1 desligado e o LED 2 ligado, ou seja, eu vou invertê-los toda vez que eu executar este laço aqui. Significa que ele sempre estará um aceso e o outro apagado, e vai ter este efeito visual aproveitando os recursos on-board da Paradox Spectrum. E vou incrementar o myDuty. Incrementando o Duty Cycle,
eu vou ter o nosso PWM sempre aumentando o DUT. Quando chegar em 250 ocorre o estouro da variável, ele inicia em 0 e vai ter aquela progressão na minha sirene. E eu vou ligar mais um transistor Darlington na saída de PWM. Com isso eu tenho dois transistores controlando o alto-falante. Um é responsável pela frequência, que é o drive 1, você está vendo aqui. E o outro é responsável pela progressão do ruído. Então terá um efeito bem específico de sirene. Eu acredito que tenha ficado bem inteligível a explicação do código. Qualquer dúvida você comenta aqui embaixo que responderemos sem problema nenhum. Vamos entender agora aqui no ISIS o hardware. Eu deixei para montar o hardware em tempo real com vocês. O primeiro passo é analisar os sinais que estamos gerando. A Paradoxus Pepto está aqui, eu coloquei o 628A para simular aqui. E estes são os dispositivos on-board, que são dois botões e dois LEDs. Hoje vamos utilizar apenas o LED 1 e o LED 2. O Drive 1 está aqui no RA1, eu coloquei esta label, e o nosso PWM é o RB3, que é o CCP. Com o osciloscópio virtual estou monitorando o PWM e o Drive 1. Já carreguei o hexadecimal aqui dentro, vou dar um play. Nosso osciloscópio, vamos ver aqui primeiro os LEDs piscando. Eles estão piscando bem rápido, já era previsível. E temos aqui as nossas formas de onda. Vejam que estou com o trigger selecionando o canal B. O canal B é o Drive 1. Esta é a frequência sonora que você vai escutar na sirene. Então, se você criar uma função para alterar essa frequência, você pode facilmente criar uma função que a partir de botões você altere o valor a ser carregado no timer 0. Com isso você muda essa frequência aqui, bem simples. Você tem uma sirene programável e você seleciona o tom dela. E com isso você estará atuando também na velocidade aqui do PWM, pois se você percebeu, o PWM que incrementamos aqui, o Duty Cycle, está diretamente ligado ao estouro do timer 0 também. Uma sacada interessante. Vamos ver aqui, temos um período de 2,02 milissegundos, aproximadamente aqueles 500 Hz calculados. E o nosso Duty Cycle está aqui incrementando como previsto. Se eu mudar a fonte aqui para o canal A, vamos enxergar melhor o Duty Cycle. Então você consegue mudar a frequência sonora e também a velocidade com que o Duty vai incrementando aqui. Na nossa frequência 660 microsegundos, vamos ver se é aproximados 1 kHz, 1.5. Beleza, 1515 Hz, que é o que colocamos na função, como parâmetro da função PWM init, para a frequência PWM. Show de bola, então os sinais estão legais. Vamos para o resto do hardware. O resto do hardware você pega aqui. Vou utilizar transistores Darlington. Eu já dediquei uma videoaula neste canal explicando o transistor Darlington. O chip 122. Pode ser. Resistor já temos aqui. Então você vai ligar da seguinte forma. Você vai controlar o alto-falante. Aqui está a Paradoxus Pepto, chip 122. O Drive 1 vai ligado aqui, então vamos pegar uma label. Drive 1 vai na base do chip 122 e o emissor já vai para o terra. Melhor dizendo, precisamos de um resistor de polarização. Esse resistor, para um transistor Darlington, em geral utiliza-se 4K7, 4,7 kΩ. Beleza, então quando eu envio nível alto no Drive 1, eu polarizo Q1 na região de saturação através de R4 e ele conduz a corrente do coletor para o emissor. Vamos estar modulando o nosso alto-falante com este drive aqui. E o drive 2
Vamos pegar aqui o chip 122, vai ligado assim. E mais um resistor de polarização de base de 4K7. E esse é o PWM. Aqui estão os nossos dois drivers. E o nosso alto-falante, speaker. Temos o alto-falante ativo, não sei se vou conseguir rodar aqui o som, mas podemos ver se funciona na simulação também. Às vezes trava, vamos arriscar. E eu vou alimentar esse cara com 12 volts. Então, um alto-falante de 8 ohms por uns 500 mW já está legal para esta aplicação. Já dá um som bem bacana. Mais 12 volts. Então, eu alimento a Paradoxus Pepto com 12 volts. Ela tem um regulador interno que rebaixa a tensão para 5 volts dos circuitos lógicos. Então, eu modulo a frequência sonora por Q1 e controlo a progressão sonora por Q2 através do PWM. Dando um play. Está funcionando. Mais ou menos esse efeito que vamos escutar na prática. Ele vai progredindo, seguindo o nosso PWM a 500 Hz. Show de bola, já temos um teste prático interessante aqui. A princípio vai funcionar melhor ainda na prática, que quando simulamos esse speaker da biblioteca ativa, às vezes trava aqui o Proteus. A versão 7.7 é um pouco mais tranquila. Acredito que de teoria está ok, né? Qualquer dúvida você comenta aqui embaixo. Vamos testar esse circuito na prática. Venha comigo! Circuito montado na protoboard, alto-falante 8 ohms 500 mW, os dois transistores Darlington, chip 122, os resistores de 4K7, conforme o nosso diagrama esquemático, e a Paradoxus Pepto, o kit de PIC mais barato que você vai encontrar e fácil de utilizar. Você grava o microcontrolador muito rapidamente, você tem os LEDs on board e tem botões on board para utilização e todos os recursos do 628A aqui neste barramento, nestes sockets, você conecta na protoboard e você pode utilizá-los e também pode conectar no seu projeto definitivo. Então vale muito a pena adquirir este kit e conferir em nossa loja. Canal 1 no PWM, canal 1 do osciloscópio e canal 2 ligando na saída do Drive 1, que controla a frequência sonora. Este alto-falante aqui você pode ligar conectar em uma caixa de ressonância, terá um efeito ainda mais alto. Se você deixar esta sirene funcionando por longos períodos, coloque dissipadores de calor aqui nos transistores Darlington, pois eles podem esquentar um pouquinho. Fonte de 12 volts da bancada. Estou alimentando a Paradoxus Pepto aqui no mais voltage supply, que eu posso aplicar 9, 12 ou 15 volts. E aí temos o regulador on-board também, que converte para 5 volts para os circuitos lógicos. E o alto-falante está ligado nos 12 volts. Vamos ver o som, ou melhor dizendo, ouvir o som. Ligando. Os LEDs estão piscando. E temos a frequência de 500 Hz e a progressão do PWM. Reiniciou o PWM. Vejam que está funcionando bem adequadamente. Vamos verificar no osciloscópio agora. Aqui está, monitorando as formas de ondas. Nosso PWM em cima, o Duty Cycle em progressão. 1,5 kHz, quando chega em 255 ele reinicia e aí temos a nossa progressão visível agora aqui nos sinais do nosso circuito. E abaixo temos os 500 kHz, os 500 Hz, melhor dizendo. Vamos colocar aqui o canal 2 no trigger, ajustar o zoom. E vamos medir 488.3, aproximadamente 500 Hz. Show de bola!
E aí está a nossa sirene funcionando. Como eu mencionei na parte teórica, você pode criar um sistema programável que você selecione o incremento do Duty Cycle e também a frequência sonora. Beleza, mais um projeto para vocês implementarem aí em seus laboratórios. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de microcontrolador Speak. Se inscreva aqui em nosso canal, clique em gostei e compartilhe o conteúdo com todos os seus amigos. Comente aqui embaixo o que está achando de nossas videoaulas e também qualquer dúvida é só postar aqui embaixo que o mais breve possível iremos responder. Muito obrigado por assistir como sempre e nos siga em todas as redes sociais. Valeu mesmo, aquele abraço e até a próxima!